Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Josias Elias, sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 14. Quero agradecer a todas as pessoas que têm compartilhado o nosso canal, que têm dado um like, que Deus continue abençoando vocês, que têm nos ajudado a divulgar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de meditar com os irmãos e as irmãs, todos os nossos prezados amigos, em João capítulo 21. João capítulo 21, o versículo 1 a seguir. Nós iremos ler João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 3. Depois nós iremos ler o versículo 15 ao versículo 17. João capítulo 21, versículo 1 ao 3 diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 15 até o versículo 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? É uma passagem bastante conhecida de todos aqueles que gostam de ler a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que nesse texto maravilhoso que Jesus já havia ressuscitado e ainda não havia aparecido para os seus discípulos. E é interessante que os seus discípulos, alguns deles, ou quase a maioria, ou a metade deles, mesmo não sendo pescadores, não tendo ofício, alguns deles de pescadores, quando Pedro fala, eu vou pescar, os outros dizem, nós também vamos contigo pescar. E todos entraram no barco, mesmo sabendo pescar, entraram no barco com Pedro. Pedro já exercia uma grande liderança diante dos outros discípulos. Mas nós vemos aqui um recuo na vida de Pedro e de alguns dos discípulos. Por que um recuo? Jesus havia chamado eles para serem pescadores de alma, pescarem vidas, trazer vidas para o reino dos céus. E é interessante que nós vemos aqui que Pedro e os outros que eram pescadores, eles não destruíram o barco, porque eles entraram no barco. Eles não destruíram as redes. Então, eles haviam guardado o barco, haviam guardado as redes, talvez pensassem eles consigo, olha, se não der certo esse ofício de buscar almas, de ganhar almas para o reino dos céus, a gente volta a ser pescadores, né? Então, estava guardado o barco e as redes. Quando Jesus nos chama para fazer a sua obra, ele realmente nos chama. E não adianta nós queremos fazer outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor, como discípulo, que não iremos prosperar. Então, aquilo que Deus nos chamou para nós prosperar, nós iremos prosperar. E nós vemos aqui que tanto Pedro como alguns dos outros discípulos olharam para trás. E a Bíblia diz que nós temos que viver da fé. E o justo, ele quando põe a mão no arado, ele não pode mais olhar para trás. Ele tem que olhar agora para Jesus Cristo, aquele que nos chamou para a obra. Então, nós vemos aqui que eles
olham para trás, né? Como a mulher de Ló olhou para trás, como muitas outras pessoas olharam para trás, pensaram em recuar. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque quando eles pensam em desistir do Evangelho, desistir do ofício de buscar almas, louvado seja o nome do Senhor, Jesus não desistiu deles. E muitas vezes é assim na nossa vida. Quantas vezes eu e você não estamos fracos na fé? Até Paulo ficou enfraquecido e o Senhor falou: a minha graça te basta, Paulo. Então nós podemos ficar entristecidos, fracos espiritualmente, mas é nesse momento que nós contamos com Jesus Cristo, que vai até nós para nos fortalecer. Nós vemos aqui que Jesus não desiste dos discípulos, porque Jesus vai lá na praia buscá-los, louvado seja o nome do Senhor. Eles tentam, entram no barco, tentam pescar, jogam a rede para lá. Pedro era bastante experiente, mas não conseguiram pescar nada. Mas quando eles vão para a praia, Jesus já está esperando por eles. Louvado seja o nome do Senhor, com peixe, não é? Com fogo. Então, eles são alimentados por Jesus. Nós não podemos nunca nos esquecer que o Senhor irá sempre prover as nossas necessidades. Mesmo quando tudo que nós fizermos não der certo, Jesus vai estar sempre ao nosso lado para nos fornecer o nosso sustento. E a Bíblia diz que quando eles chegam na praia, não apanham nada, Jesus já está lá esperando por eles. E Pedro, quando vê que é o mestre, a Bíblia diz que Pedro, ele tenta se esconder, se joga nas águas, não é? Pedro, a Bíblia fala que ele estava só com a vestimenta íntima, porque Pedro era aquele que era o pescador principal, era o líder do barco. Então, o que a missão de Pedro era naquele barco? Ele lançava as redes, ele conduzia a rede, e se a rede ficasse presa lá nas águas, debaixo das águas, Pedro mergulhava para soltar as redes, louvado seja o nome do Senhor, puxava a rede, limpava a rede, consertava as redes. Então ele era um verdadeiro líder. Então Pedro se joga nas águas para fugir de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E ele tenta de toda maneira, mas Jesus fica lá na praia esperando para conversar com Pedro. E quando Pedro, depois que Jesus janta com os seus discípulos, Jesus se aproxima de Pedro, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus faz uma pergunta para Pedro. Simão, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que os discípulos, do que os teus amigos, do que os teus companheiros? Tu me amas mais do que a eles? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que amo eles. E Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. Mas Jesus faz a segunda pergunta. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus torna a dizer terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro se entristece, baixa a sua cabeça. Eu tenho certeza que Pedro se lembrou, irmãos. Lembra do que Jesus falou para Pedro antes de ser crucificado? Pedro, todos aqui vão se escandalizar em mim, vão fugir, eu vou ficar sozinho. Pedro falou: Senhor, ainda que todos aqui te abandonem, que todos aqui se escandalizem em ti, eu jamais te deixarei. Jesus fala: antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes me negarás. E Jesus falou: Senhor, jamais eu vou fazer isso, né? Ele até duvidou de Jesus na sua ânsia de dizer que ficaria com Jesus até o fim. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. Assim que ele nega 3 vezes, o galo canta e Pedro, ele se lembra daquilo que Jesus falou e Pedro sai triste, entristecido e arrependido. E agora Jesus faz como Pedro, assim, vamos dizer assim, 3 vezes, perguntando pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E agora Pedro baixa a cabeça, dizendo: tudo vem agora na sua mente, eu neguei Jesus 3 vezes. E agora certamente Jesus também vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Ele vai me negar, ele não vai me querer, ele não vai querer que eu seja um dos seus discípulos, ele não vai querer que eu esteja ao seu lado nunca mais. Eu vou ser negado, ele vai me negar. Mas ao contrário, quando Jesus faz aquela pergunta e Pedro fica entristecido, arrependido, Pedro dá uma resposta maravilhosa quando diz assim: Senhor,
tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro quis dizer, Senhor, tu sabes que eu te neguei, tu sabes que eu falhei contigo, mas tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fala para ele, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Seja o líder das minhas ovelhas, seja o líder, o pastor dessas ovelhas, aleluia. Seja o pastor do povo que eu vou levantar. Então entrega a Pedro a liderança. Pedro já era um líder natural, mas agora um líder não apenas natural, mas um líder espiritual do povo do Senhor. Então, por mais que eu e você erremos na nossa vida, talvez, eu não sei, talvez você até já negou Jesus com alguma, vamos dizer, no meio de algumas pessoas, da faculdade, do seu trabalho, alguém perguntou se você era um cristão, se você servia o Senhor e você teve o prazer, teve medo de perder aquele emprego, de perder aquela oportunidade e disse que não era um cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, que para você não acabou, assim como para Pedro, recomece novamente. Você errou, você pode errar, eu posso errar. Nós negamos muitas vezes, através de muitas atitudes, nós podemos negar Jesus no nosso dia a dia, mas torne a dizer como Pedro falou, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu falhei, tu sabes que eu errei, mas eu estou arrependido e quero te servir todos os dias da minha vida. E Pedro se torna um dos grandes discípulos da obra de Cristo na terra. Então, ainda que você tenha errado, você pode se tornar também um grande discípulo de Cristo da terra, uma grande testemunha do Senhor na terra, fazendo a sua vontade, levando a sua palavra. E ainda que você tenha recuado, como Pedro e alguns discípulos queriam voltar ao ofício de pescadores, lembre-se de uma coisa, que Deus te perdoou e que para você tudo recomeça e tudo pode recomeçar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E a Bíblia diz também em Atos 3, versículo 19, quando Pedro dá o seu discurso, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, veio assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. E não importa se você um dia negou a Cristo, o que importa é daqui para frente, continue servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e se você errou, você pode consertar o seu altar como eu posso consertar o meu. Ou seja, nós podemos consertar a nossa vida e fazer da nossa vida um altar verdadeiro para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Você que gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos para que a obra do Senhor seja feita e realizada na terra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.